coisa muito importante que a gente tem aprendido muito é como funciona bem a gente está falando com as pessoas, né? Não é ser um call. Você fazer Zoom, você fazer Hangout. Então, a gente sempre faz Hangout, olhando para as pessoas, ou Zoom, olhando para as pessoas, conversando, porque também é uma forma de você ver se as pessoas estão bem, se tem alguma dificuldade, porque por uma ligação você não consegue detectar isso. Olha, será que as pessoas estão bem, estão funcionando bem? Será que as pessoas estão se sentindo bem? Então, a gente sabe que é um momento, assim, bem diferente para todo mundo, ninguém viveu isso antes, então acho que outra coisa, uma dica importante, além de ter essa rotina e de falar, contactar as pessoas olho no olho, é realmente a gente saber que a gente está no aprendizado, que está todo mundo lidando com essa situação de formas diferentes, e a gente tem que estar aberto a, bem, hoje uma pessoa não está legal, como é que a gente ajuda? Isso não depender só do chefe, não depender só do gestor ou do dono, isso tem que ser responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo tem que colaborar. É isso que a gente vem aprendendo no nosso dia a dia. Isso mesmo. Patrícia, e aproveitando até, né, a gente está falando aí para um bom público já nas redes sociais da revista Seguro Total, na Sul-América, essa ideia, né, de já ter um pouco de flexibilidade em relação às rotinas mesmo do trabalho, né, isso certamente impacta também a própria satisfação, né, interna das pessoas. Você percebe isso? A gente tem fatos e dados, né? Então, quando a gente começou esse piloto lá atrás, e a gente começou isso com as centrais de atendimento, a gente começou isso com a equipe de emissão, a gente sempre faz questão de avaliar isso. Então, assim, qual é o nível de retenção dessas pessoas, o quanto elas estão satisfeitas e engajadas, o nível de absenteísmo, o nível de produtividade. Então, quando a gente fez isso, a gente comprovou por muitos dados, e a gente vem confirmando isso, que as pessoas que trabalham remotamente, estou dizendo não nesse esquema, né, que está todo mundo de uma forma compulsória, mas essa nossa prática anterior, a maior parte dessas pessoas que trabalhavam remotamente, elas tinham maior nível de retenção, maior produtividade, um NPS muito mais positivo com o cliente, com o corretor, enfim, com todos os nossos públicos. Então, uma modalidade que ajuda muito a produtividade e retenção no dia a dia. A gente evita, em média, dessas pessoas, desses nossos colaboradores, uma média entre 2 e 3 horas de deslocamento por dia. Então, isso é questão de segurança, produtividade. Você imagina você chegar já 1h30, o teu dia já começou, né? Você nem dá mais bom dia, você dá boa tarde, né? Tanto é o tempo de deslocamento. Isso fez muita diferença. E uma outra coisa também que a gente sempre fez foi trabalhar com turno noturno. O turno noturno sempre é trabalho remoto, porque a gente diminui a vulnerabilidade das pessoas em andarem de noite, né, a questão de violência. E tem um outro ganho que é muito importante para a gente também, né? Assim, são 3 grandes razões da gente ter iniciado isso há 5 anos atrás. Um é a retenção e engajamento das pessoas, o outro é a continuidade do negócio. A gente consegue gerenciar a companhia remotamente, é o que a gente está praticando agora, né, 100%. E o outro ponto é a habilidade, a gente diminui as pegadas, né, de carbono que a gente vai deixando, de fluxo de pessoas, de veículos, de transporte público, a gente onera menos o sistema. Por exemplo, os corretores ficam com mais tempo para prospectar, de repente, pensar em Exato. novos canais, outras abordagens. Seria um bom exemplo. Exato. Esse é um bom exemplo, assim, como é que a gente usa essas 2 horas por dia, essas 3 horas por dia, não só, né, minha, né, eu como dono, eu como corretor, mas da minha equipe também, né? Então, o quanto a minha equipe, eu posso estar recrutando alguém, né, que não precisa se deslocar o tempo todo. Quanta gente boa hoje a gente está perdendo porque está longe, está distante, tem um custo maior de deslocamento. Então, isso amplia muito mais as possibilidades e eu diria que hoje, para o público jovem e as mulheres, principalmente, isso faz total diferença. Você ganha atratividade, você consegue ter mais talento para trabalhar com você. Estamos então aí, 14 horas e 24 minutos, Patrícia. A gente recebeu algumas perguntas já nas redes sociais. Eu vou repassar para você. Legal? Pode ser? Vamos lá. Vamos lá. O Matheus Rocha, de São Paulo.
Paulo, ele perguntou como fazer a gestão de meus funcionários à distância. A gente falou um pouquinho sobre isso na conversa, né? Mas para o Matheus, que dica especial ficaria? Eu acho que eu diria que são dois principais indicadores, né? Um indicador, se você tem isso via sistema, tecnologia, de ver qual é o nível de satisfação dos clientes, o nível de prospecção, você identificar quais são os principais indicadores de sucesso, né, daquele colaborador, né, daquele funcionário, e monitorar isso, porque muitas vezes a gente deixa de monitorar, né? E aí a gente consegue ter essa aferição. Então, isso a gente ajudou muito, ter fatos e dados. O que indica que aquele funcionário, aquela funcionária está fazendo um bom trabalho. E a outra coisa é você ter muito contato. Às vezes a gente acha que o único contato que a gente pode ter é físico. A gente está olhando se a pessoa está produzindo ou não, se a pessoa está fisicamente sentada numa cadeira. Isso a gente sabe que não quer dizer nada, né? A pessoa pode estar sentada numa cadeira e está pagando conta, está vendo rede social. Então, acho que o ponto é você confiar na sua equipe e você conversar com a sua equipe para ver se o andamento do trabalho tá legal. Então, é um outro tipo de contato que você tem que ter. E a gente também tem que aprender com isso. Que a gente ainda está muito acostumado a achar que trabalho é igual a presença física. E não é assim hoje em dia. E também temos outras perguntas chegando, né? Aqui temos a Sônia Silva, do Rio de Janeiro. Ela pergunta como uma corretora pequena pode se destacar nessa situação. Eu acho que justamente o fato de ter esse tipo de modalidade vai fazer você se destacar, né? Principalmente hoje, nesse mundo em que está todo mundo experimentando um trabalho remoto. Então, hoje, todo mundo, de alguma forma, está se conectando remotamente, está trabalhando, está cantando parabéns, está fazendo happy hour. Então, de alguma forma, o que a gente antes tinha como barreira, a gente vai ter menos barreira. Então, eu acho que quem conseguir se adaptar a essa nova forma da gente consumir, se relacionar, trabalhar, vai ter esse diferencial. Não é o tamanho, né? Aliás, quanto menor, eu acho que mais ágil a gente consegue ser e mais flexível a gente consegue ser. Então, Sônia, assim, começa a praticar, aferir esses resultados e desenhar o seu próprio modelo, né? Porque ninguém tem modelo certo. Hoje, quem diz assim, olha, isso aqui funciona, eu tenho muita preocupação. Eu acho que a gente tem que sempre buscar referências, mas ver o que funciona para a nossa realidade, para o funcionário que a gente quer ter dentro de casa e para as ferramentas que a gente quer ter. Então, eu diria assim, todo mundo está com essa oportunidade na mão agora. Olha só, e a pergunta próxima que veio do Guilherme Freitas, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai justamente nesse sentido, viu, que você estava falando para a gente, Patrícia. Como ajustar o modelo de negócios da minha corretora? Normalmente nós fazemos ligações e marcamos reuniões com os clientes. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia? A gente vai e faz um Zoom, né? Então, assim, de repente eu estou com um cliente que não tem a disponibilidade, né? Ou não consegue atender o telefone, cada vez mais as pessoas estão por WhatsApp ou estão por outros meios de conexão. Então, eu acho que nesse momento, quanto não você muda de uma hora para outra a forma como você se comunica com o cliente, mas como você vai ampliando os pontos de contato e as formas de contato com o seu cliente. Né? Então, o que eu faço hoje ligando, eu posso mandar um WhatsApp da próxima vez. O que eu posso hoje mandar de proposta por e-mail, eu posso mandar um vídeo. Né? Então, cada vez mais o que a gente vê é que os vídeos chamam mais atenção, as pessoas têm muito mais atração por vídeo, por essa linguagem em que você vê, ela é mais fluida, ela é mais leve. Podcasts também estão sendo muito usados, as pessoas demoram muito para transitar de um lugar para outro, ou num transporte público, ou num carro. Podcast está sendo muito usado. Então, eu diria assim, a gente nunca transforma de uma hora para outra assim, um Big Bang, né? Papum, né? 0, 1. A gente sempre vai criando alternativas e vendo como isso funciona para os diferentes clientes, os diferentes perfis que eu tenho. Com certeza, ao longo do tempo, você vai ver que essa transformação vai se acelerar. Olha só, essa transformação ela é mais do que necessária realmente até por todas as propostas que existem, né? No próprio mercado de seguros, a gente vê o avanço das insurtechs, né? E tem outra pergunta chegando aqui, olha só, do Thiago Silveira, de São Paulo. Como organizar o tempo no home office? Você falou de algumas ferramentas, né? O Thiago disse que se sente um pouco perdido às vezes.
Bem-vindo ao clube, Thiago. Eu acho que está todo mundo aprendendo a se organizar. E uma coisa que a gente também aprende muito é que a gente não pode estabelecer uma rotina igual para todo mundo, né? Porque hoje você tem muitas famílias com filhos pequenos, os dois, né, a mãe e o pai trabalhando, sem nenhum tipo de apoio, que não podem mais contar com os avós e avós que também têm que se cuidar. Então, assim, o que a gente está fazendo aí é um aprendizado, a gente também está aprendendo, tá? Não tem fórmula. Bem, Luana, qual é a melhor... Volta agora, a Patrícia está conosco. Voltamos, certinho. Acontece, né, Patrícia? Estamos na questão de home office, dependendo todos, né, da situação de internet, às vezes. Mas já estamos de volta. A Patrícia está conosco, vai seguir mandando seu recado, né, Patrícia? A gente estava respondendo a pergunta que tinha chegado agora há pouco, né, do Tiago Silveira, que disse que se sentia um pouco perdido no home office. Eu não E sei o quanto vocês pegaram, né? Assim, o quanto realmente cada um tem que organizar a sua própria rotina. isso mesmo. Tem outra pergunta que chegou, olha só, da Larissa Pereira. Como ser produtivo em casa e como eliminar as distrações? Essa pergunta é boa, hein? Olha, muito boa. Também entra dentro dessa linha, do quanto a gente sabe o funcionamento da nossa casa, né? Então, assim, qual horário que as crianças estudam, que comem, qual horário que eu consigo ter mais concentração, qual horário que realmente eu consigo me planejar para ter minhas refeições, ou até fazer uma atividade física. Então, assim, aqui é muito você entender a rotina da sua equipe e tentar rodar dessa forma, sabendo que de repente no outro dia você vai ter que ajustar, né? Porque nunca nada acontece igual, né? Na vida nada acontece igual, nem remotamente. Então, eu acho que a gente tem que seguir uma certa estrutura, é, testar e ir ajustando e combinar isso com quem você trabalha. Você tem que combinar isso com quem você trabalha, porque aí todo mundo vai ser mais produtivo. Certinho. Fala, conversar com as pessoas eu acho que é o fundamental, né, Patrícia? E a gente, às vezes, fala mais do que escuta. Então, eu acho que sempre a gente começa qualquer tipo de interação, pelo menos nossa, com a nossa equipe, como você está? Como é que está a sua família? Tem alguma coisa que possa ajudar? Você consegue falar agora? Que horas você consegue falar? Né? Porque, da mesma forma que eu posso ter algum tipo de imprevisto, a pessoa também pode ter algum tipo de imprevisto. Então, eu acho que a gente sempre começa escutando. E depois de escutar, bem, então como é que a gente se resolve a partir daqui? Patrícia, nós temos outra perguntinha aqui que chegou pelas redes sociais, ó, é do Felipe Teixeira. Ele é de Belo Horizonte, mineiro, está acompanhando aí com a gente. Ele disse que está com receio de perder alguns clientes. Como contornar isso? Você conhecendo seus clientes, assim, o quanto você está ouvindo, mantendo contato, né? Porque não é só na hora. Eu acho que aí é uma coisa, é uma grande oportunidade também. Ele é seu cliente em qualquer situação, né? Não só na questão do produto ou da venda, mas na questão do relacionamento. Então, como é que você mantém ativo o seu relacionamento, entendendo onde ele está, entendendo que tipo de ajuda ele precisa e não está conseguindo, ajudá-lo nesse sentido. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente fortalecer relacionamentos, aumentar o contato. Então, eu acho que é a gente entender que a gente pode, nesse momento, ampliar isso e não, na verdade, ter risco de perder. E olha só, a gente está falando nas conexões. Vamos mandar um abraço para o pessoal que está mandando mensagens. Antônio Moraes chegou. Boa tarde, Antônio. Sônia Marra também está com a gente. O Josafá já está ali no chat do YouTube. Para você que está no YouTube, o Josafá participa mais tarde também aqui da série de apresentações de webinar. É muito ouvir o seu cliente. Então, olha, estou passando aqui, como é que você está? Né? Como é que está a sua família? Porque o que está acontecendo aqui é isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? A gente está tendo esse tipo de situação, outros clientes estão pedindo isso. É conversar e dizer assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para dar o apoio necessário, né? E de tempos em tempos, você ter algum tipo de contato, mandar algum tipo de informação para o cliente, sabendo que
neste momento ele de repente não está com nada, nenhuma necessidade no radar, mas daqui a 1 dia ou 2 dias ele vai ter, porque a gente está vendo isso, né? As coisas estão mudando muito rápido, as informações que chegam cada vez mais rapidamente e assim, mais diferentes. Então, acho que esse contato genuíno, de interesse genuíno de ajudar, ou às vezes é só conversar, é só ouvir, é só estabelecer o contato. Com certeza o seu cliente vai saber que é algo autêntico e genuíno. Muito bem, muito bem. Tem mais perguntas chegando aqui, Patrícia. Olha só, essa é importante, tem a ver com a saúde mental, né? Que é do Marcos Prado de São Paulo. Como não desanimar com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo? Olha, a gente até tem falado muito disso. Eu acho que a gente não desanima sabendo que a gente pode contar com as pessoas, né? Eu acho que uma rotina de trabalho, uma rotina de atividades, ela ajuda bastante. A outra coisa, você está sempre em contato com os colegas, com os amigos, com os familiares. Você tem uma frequência para falar com as pessoas. Eu acho que sim, a gente tem que ouvir as notícias, mas a gente não tem que estar o dia inteiro ouvindo notícias, porque senão a gente começa a se contaminar muito e a gente não Fica tem muita aqui, ação né? sobre isso. Ouve o nosso bate-papo, já é um papo mais leve, né? E tem muito conteúdo. Exatamente, exatamente, é isso. É como é que a gente fala, aprende de uma forma leve, sem ser um bombardeio de notícias, né? Então, assim, reservar um momento de ouvir, sim, mas reservar momentos também para ouvir outras coisas, falar com outras pessoas, ter contato, aprender, também é um bom momento para a gente aprender. Então, eu acho que essa diversidade aí, ela é importante para a gente assim, não desanimar, porque não é fácil, né? Eu acho que aqui ninguém está dizendo assim, é um momento fácil, é um momento bem difícil, a gente tem que saber que é difícil e contar com a ajuda das pessoas para como é que um ajuda o outro nessa caminhada. Isso é verdade. Olha só, tem mais interações no YouTube chegando. O Sérgio Hoflick, se eu falei errado, corrige aí no chat, Sérgio. Ele falou, realmente é boa a pergunta que o Renato fez anteriormente, né? Onde os corretores realmente precisam prever os eventos de risco e alinhar com a percepção dos riscos, né? Por parte mesmo dos clientes. É aquilo que você falou, né? É manter o diálogo. Exatamente. Essa questão do risco, por exemplo, essa questão de pandemia, da gente ter alguns riscos de continuidade do negócio, a gente mapeou lá atrás, né? Então, a gente vai ter que mapear novamente os nossos riscos, assim, quais são os riscos, né, da gente manter o nosso negócio, o que é mais importante, como a gente mitiga esses riscos, né? Eu acho que foi um ponto excelente levantado. A gente não pode continuar sempre tocando o negócio, né? Como se ele fosse sempre permanecer daquela forma. A gente sempre tem que olhar bem o que está acontecendo, quais são as referências, as mudanças, e como é que eu me preparo antecipadamente para coisas que podem acontecer ou não, num grau maior ou não. Então, mapeamento de riscos e planos de mitigação, eles são essenciais para a continuidade do negócio. Muito bem, olha só, tem mais perguntas chegando. Deixa eu ver aqui o Otávio Moura. Ele perguntou também como ajudar na performance de gestão dos clientes. Será que eu preciso ter um sistema? Ah, aquele tradicional CRM, né? Olha, às vezes a gente sempre pensa no estado da arte para a gente estar monitorando o nosso negócio. E o que a gente aprende com o ágil é que, de repente, a gente começa com uma planilha, ou com uma ligação, ou com um WhatsApp, e depois vai vendo que tipo de aplicativo pode ajudar a gente no mercado. Então, sim, informação, dados. Hoje o mundo é movido a dados. Dados é essencial para a gente tomar boas decisões e ser mais ágil na tomada de decisão. Mas às vezes assusta um pouco, porque a gente pensa que tem que fazer muito investimento, né, para conseguir ter uma base, né, um data lake, enfim, uma estrutura importante de dados. Eu diria assim, vai na mentalidade ágil de que o que é mais crítico para monitorar de dados, como é que eu faço isso de uma forma simples e aos poucos eu vou escalando e vendo o que tem no mercado, o que tem de potencial parceria no mercado para mim. Então começa pequeno, testa, pega feedback, depois escala. Faz com a cabeça ágil, sempre aprendendo e sempre vendo o que já tem pronto, porque tecnologia já tem muita coisa no mercado e vamos dizer assim, e é mais acessível hoje você conseguir
trabalhar dessa forma. Então, assim, resumidamente, dado é crítico para o nosso negócio, para qualquer negócio, e tenta sempre com a mentalidade e com a metodologia ágil, começar pequeno para depois escalar. É verdade, né? É quase aquela questão das startups, né? É trabalhar como uma startup nesse momento. Exatamente. Eu acho que agora a gente está aprendendo muito. Sempre a gente está lançando uma série de funcionalidades e de melhorias nos nossos aplicativos muito rapidamente, porque é necessário e a gente tem que fazer com pouco recurso, porque a gente não vai levantar recurso agora. Agora a gente não pode fazer grandes projetos. Então, o que está todo mundo fazendo? Bem, com a ferramenta que a gente tem, como é que a gente consegue adaptar o que a gente tem e melhorar? Então, está todo mundo sendo, vamos dizer assim, cutucado para gerar muito mais, para ter muito mais criatividade. Então, assim, às vezes é importante essa escassez, essas barreiras, para a gente fazer de forma diferente e aprender a fazer de forma diferente. Olha só, e nesse momento também chegou uma outra contribuição do próprio Josafá, que vai participar daqui a pouco, do webinar também. Ele falou o seguinte, como ele fez lá na corretora dele: enviamos comunicados aos beneficiários acima de 60 anos e disponibilizamos mensageiros para realizar, comprar em mercado e farmácias e demais, sem cobrança alguma para os clientes, ou seja, ofereceu comodidade nesse momento de fragilidade, Exato. né? Exato, é aquilo que a gente falou, o que é importante para o meu cliente, qual é o perfil do meu cliente, o que vai fazer diferença, e eu estou ajudando, e quero manter o relacionamento, e quero manter o cuidado que eu tenho com o meu cliente, excelente ideia, é dessa forma, pensar diferente. Obrigado pela sua participação, viu? Aprendi bastante hoje também. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo também aprendeu muito, né? E é bom essa troca de experiências. Que mensagem fica para quem está nos assistindo? Olha, primeiro eu queria agradecer muito o interesse, agradecer muito as perguntas, agradecer a oportunidade, o William também está aqui, porque eu acho que sempre o nosso caminho é trocar, né? Então, assim, eu acho que nesse momento, às vezes é muito mais fácil a gente querer se isolar, né? E tentar resolver as coisas. Mas eu acho que nesse momento, o que é mais importante é a gente trocar com os colegas, trocar com outros corretores. O que você está fazendo? O que a gente pode... Porque nesse momento o mais importante não é cada um sobreviver, mas é o mercado continuar forte, o mercado sair desse momento com